Chegamos no ponto em que o Martim Afonso de Souza, depois de algumas atividades já aqui no nosso litoral, reuniu toda a sua frota na ilha de Itamaracá, despachou uma embarcação para Lisboa com pau-brasil e com alguns prisioneiros franceses. Uma prestação de contas, já chegamos e já trabalhamos bastante. Mandou para o rei, pegou as duas caravelas, a Rosa e a Princesa, entregou para o Diogo Leite e disse: você vai cumprir um dos objetivos da nossa missão, que é explorar e colocar marcos de posse no Rio Amazonas. Então, tomar posse do Amazonas para os portugueses. Beleza. Então, vamos agora investigar, descobrir o que aconteceu com esse grupo, com esse ramo, com essa ramificação da missão do Martim Afonso de Souza. Então, o Diogo Leite, que era um navegador português experimentado, já tinha vindo ao Brasil 2 vezes, pega as 2 caravelas, sua tripulação e começa a subir. Então, depois quem não tiver muito familiarizado, dá uma olhada no mapa, que eu não peguei nenhum. Mas é o seguinte, da ilha de Itamaracá até a foz do Amazonas, lá na ilha de Marajó, é uma viagem longa. E tem um problema, quando você chega no litoral do Rio Grande do Norte, então assim, do Cabo de São Roque, no litoral do Rio Grande do Norte, até a ilha de Marajó, lá no Pará, esse trecho se chama Costa Leste-Oeste. E por que tem esse nome? Porque é praticamente impossível navegar nesse trecho no sentido oeste-leste, ou seja, da ilha de Marajó para o Cabo de São Roque. Isso por causa de correntes, ventos contrários, enfim. Acho que eu já mencionei aqui, isso é uma coisa que eu sempre menciono porque eu acho bem impressionante. Tem o caso de um navegador, depois eu vou falar dele aqui no futuro, acho que foi no século XVII, que tentou por 3 meses descer da ilha de Marajó para o litoral do Rio Grande do Norte e não conseguiu, simplesmente desistiu da viagem. Tem o caso de outros que foram levados sem querer do litoral do Rio Grande do Norte lá em direção ao norte. Por quê? Porque a costa, além de ser muito dificultosa a navegação, ela só dá para ser feita praticamente no sentido que o Diogo Leite vai fazer, do leste para o oeste, ou seja, do litoral do Cabo de São Roque, no atual litoral do Rio Grande do Norte, até a ilha de Marajó, no atual estado do Pará. Mas dizer que só era possível navegar nesse sentido não significa dizer que era fácil. Mesmo assim, era uma navegação muito dificultosa. E o Diogo Leite avança, então, com dificuldade. A gente não tem muita informação sobre a viagem dele, tá? Mas a gente tem algumas. E algum tempo depois, ele atinge a foz, a barra do rio Gurupi. Esse rio é um rio grande, tem mais de 700 quilômetros de extensão. Ele divide atualmente o estado do Maranhão e o estado do Pará. Então, a barra do rio Gurupi ainda está um pouco distante da ilha de Marajó. Mas, bem, ele avançou muito. Ele fez, vamos dizer, 70% ou 80% da viagem até a barra do rio Gurupi. Como é que a gente sabe disso? A gente sabe disso porque existe um mapa de 1534, onde aquela região da desembocadura da foz do rio Gurupi aparece no mapa de 1534 com o nome Abra de Diogo Leite. Tá? Então, ele esteve ali nessa viagem que ele fez, enviado pelo Martim Afonso de Souza em 1531. As dificuldades para fazer essa navegação pela essa costa leste-oeste eram tão grandes, que só quase um século depois, só lá no início do século XVII, os portugueses vão conseguir prosperar, progredir ali na exploração, na colonização daquela região, e com dificuldade. Então, daí dá para a gente ter uma ideia. Os portugueses navegavam todos os continentes, faziam, enfim, mas ali naquele trecho a navegação era muito complicada. Bem,
Há também uma carta de um embaixador espanhol que trabalhava em Portugal, que teve uma conversa com Dom João III, e essa carta vai para a rainha da Espanha, e nessa carta há informações de que o Diogo Leite teria chegado pelo menos a adentrar o rio Amazonas. Então ele não parou na foz do rio Gurupi, ele seguiu, e é provável que ele tenha adentrado o Amazonas pelo menos por um curto pedaço. Mas por causa de dificuldades, assim, por causa de complicações no tempo, mau tempo, enfim, a gente não tem detalhes exatamente do que se trata esse mau tempo, mas o fato é que ele não conseguiu cumprir a sua missão. Ele não conseguiu subir todo ou boa parte do rio Amazonas e fincar os marcos de posse dos portugueses. Então ele acaba desistindo e voltando para Lisboa. Então esse aí foi o desfecho dessa parte da missão do Martim Afonso de Souza, que não foi muito bem sucedida. Então, a gente não tem muita informação sobre essa viagem dele, mas a gente pode dizer com certeza essas coisas. Ele teve dificuldade para subir a costa leste-oeste, atingiu a foz, a barra do rio Gurupi, atingiu a entrada do rio Amazonas, deve ter navegado um pouco pelo rio Amazonas, mas por causa do mau tempo, ele acabou desistindo e voltando para Lisboa. Só para confirmar ainda mais o que eu estava dizendo sobre as dificuldades de navegação aqui nessa costa leste-oeste, principalmente, né, majoritariamente no sentido oeste-leste, em algumas ocasiões, quando era necessário, por exemplo, sair do Pará para ir para o sul do Brasil navegando, os caras iam para a Europa, ou iam lá perto da Europa, e depois desciam para o sul do litoral, né, para o litoral sul do Brasil. Então o cara quer ir da ilha de Marajó para o Rio de Janeiro, então o cara ia lá perto da Europa e depois vinha para o litoral brasileiro. Era mais fácil do que você descer o litoral brasileiro. Beleza? É isso, um abraço para vocês.